Boa noite, mais uma vez aqui, né? Vamos começar a nossa live. O assunto de hoje é um assunto que é muito tratado na Bíblia, tá? É o reino de Deus. E, assim, eu vou tentar colocar de uma forma que vocês possam entender o que realmente quer dizer reino de Deus, tá? Nós estamos sempre em busca da verdade e nós, às vezes, nos enroscamos nas palavras que acontece naquilo que a gente lê, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente assiste, né? Madeva Champa, boa noite, que legal, que bom que você esteja aqui novamente, né? A, a palavra reino, ela trazia uma conotação na época de Jesus. Cristiane, boa noite, filhota. Que bom você estar aqui também. Uma conotação muito ruim na época, porque o reino indicava que Jesus estaria, de alguma forma, querendo implantar aqui na Terra um novo reinado. E, logicamente, os governadores, né? Logicamente, o sinédrio, que é a parte espiritual da época, né, se incomodaram com isso. Principalmente pelo fato de que Jesus tinha uma facilidade de agregar pessoas, né? Tanto é que ele caminhava pelas cidades com 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas em volta dele. As pessoas ficavam flamejantes, ou seja, começava a se transformar, tá? E isso preocupou realmente o governo, imaginando que ele estava implantando aqui na Terra um novo reino e que iria derrubar o reino que existia naquele momento, né? E isso que levou à crucificação de Jesus. São um dos motivos, né? Porque eles tinham que derrubar esse governo, né, que ele estava querendo implantar, que era esse reino que ele dizia que era o reino de Deus, né? E logicamente, intelectuais, pessoas do governo não podiam entender o que era esse reino de Deus. Jesus era um revolucionário, mas ele era um revolucionário do mundo interno, do mundo espiritual. Não era um revolucionário da terra. Ele estava revolucionando realmente. Para a gente entender o que é essa revolução, é muito simples. O Antigo Testamento, né, ele pregava a violência, a vingança, né, olho por olho, dente por dente, né? Quando as pessoas tinham um conflito, elas desafiavam um ao outro num duelo, tá? Que poderia ocasionar a morte. Jesus vem colocando uma coisa totalmente contrária, que é o amor, que é perdoar 70 vezes 7, né? Rukma, opa, seja bem-vinda. E aí não batia com aquilo que nós entendíamos, né? Daniel, Daniel, beleza, vamos que vamos. Como assim? Mesmo assim não bate hoje, né? Porque veja bem, ele falava, os últimos serão os primeiros, né? Bem-aventurados os pobres. Como assim? Sou pobre, sou bem-aventurado? Né? A gente imagina que sendo rico seja bem-aventurado, né? Então ia e ainda vai na contramão daquilo que a gente entende como uma coisa boa. Para você ter uma ideia, que reino de Deus é uma coisa tão distante de nós, que Buda, ele era filho de um rei, portanto um príncipe. E ele abandona essa posição dele, Emílio. Ô Emílio, valeu! Shirley, que bom, que beleza! Vamos lá mais uma vez, vamos falar mais um pouquinho aqui, né?
Então, Buda era príncipe e filho de um rei. E ele abandona essa posição de príncipe e vai ser um mendigo. Por quê? Porque ele descobriu o reino de Deus dentro dele. E aí ele foi, né, pregar isso, né, falar isso, compartilhar isso. Cristina, seja bem-vinda, Cristina. Então é o contrário do que a gente imagina, né? Nós imaginamos Luiz Alberto, Alain, Alain! Alain, meu dentista. Que beleza, Alain, que bom. Matheus, seja bem-vindo, Matheus. Gigi, a minha mulher. Então é o contrário do que a gente imagina. Buda, quando descobriu, né, a verdade, descobriu o reino de Deus dentro dele, perguntaram para ele, o que você ganhou? Ele falou, eu não ganhei nada. Como assim? Eu perdi, mas dizem que é tão bom. Eu perdi. Eu perdi a raiva, a ansiedade, o medo, os ciúmes, a inveja, a ganância. Geraldão, beleza, Rodrigo, valeu, obrigado aí de estar assistindo, tá? Agora é muito difícil a gente entender por que as pessoas, nós estamos em busca, o Jesus falou para a gente buscar o reino de Deus, ele diz, buscai o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E de repente a gente vê que não se ganha nada. Buda dizendo, eu perdi, né? Mas perdeu o quê? Perdeu o sofrimento. Perdeu a inveja, perdeu a ganância, perdeu a raiva. Isso às vezes é um pouco difícil a gente enxergar isso. Nós estamos tão envolvidos com isso que a gente não pode nem imaginar que existe alguma coisa ou um momento de você viver, ou alguma forma de viver, que você esteja além desses sofrimentos. É muito difícil. Mas a intenção minha de estar fazendo live é no sentido de despertar em vocês a possibilidade de enxergar que existe uma maneira, uma forma, um jeito de nós chegarmos a isso, tá? Bom, até hoje é difícil a gente entender o que é reino de Deus, tá? Na época de Jesus, perguntavam para ele, o que você pode dizer, alguma coisa que a gente possa comparar para a gente entender o que é reino de Deus? Uma das coisas que ele disse, que é fundamental, e é uma das coisas que nós vamos explorar hoje, é que ele dizia que é semelhante a uma semente de mostarda. Por que ele falava que é semelhante a uma semente de mostarda? Porque a semente de mostarda ela tem 2 milímetros. Quando ela é colocada na terra, germina uma árvore de 3 metros de altura. Para a gente poder ter uma ideia de que quando você mergulha nisso, quando você mergulha nesse reino de Deus que está dentro de você, está dentro de mim, tá? Isso gera algo muito superior àquilo que a gente pode imaginar. Por isso que ele fala da semente de mostarda. Porque ela é muito pequenininha, 2 milímetros, e torna-se uma árvore de até 3 metros de altura. Os discípulos podiam entender isso, por quê? Porque os discípulos, principalmente naquela época, viviam no campo. Eles estavam em contato com a natureza. Eles sabiam o que era colocar uma semente, plantar uma semente, e que ela gerava uma árvore. Eles entendiam isso. Então ele falou nesta linguagem. Para a gente comparar, veja bem,
Se um cego perguntar para você o que é a luz, como que você pode dizer para o cego o que é a luz? Você não tem como falar. Por quê? Porque o cego não tem olhos para ver. Você vai ter que falar de uma forma que o cego tenha essa informação na cabeça dele. Então você tem que fazer uma comparação. Você tem que fazer algo que seja semelhante àquilo que ele já conhece. Nós somos cegos espirituais. Então, Jesus ele tem que falar de uma forma que a gente possa aproximar o nosso raciocínio, a nossa lógica, para a gente poder entender. Hoje a proposta é exatamente nós falarmos, aprofundarmos um pouco nisso, irmos para águas mais profundas, aproveitando a questão da semente de mostarda. Toda semente, se você pegar uma semente de abacate, que é uma que a gente costuma fazer isso, né? Quando criança a gente fazia isso, né? Deixava até num copo de água lá, ela florescia. Você pega uma semente de abacate. Se você pegar uma semente de abacate e colocar na terra, tá? Ela vai germinar o abacateiro, onde dá flores e dá frutos, dá sombra. Só que se você prestar bem atenção, se você olhar, após ela gerar esta árvore, se você cavar a terra, você não encontra a semente. A semente, ela tem que morrer para que a árvore nasça. Esse é um ponto primordial que Jesus falava. Jesus até falava assim: quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. A gente até imagina que ele está falando perder a vida física. Não é a vida física. É algo mais profundo. E nós vamos entender isso. Só que para eu aprofundar nisso, eu tenho que falar alguma coisa que seja externo a você. Porque quando é interno a você, você tem dificuldade de compreender, de entender, de aceitar. Eu vou falar então de um fenômeno que acontece, né? Um fenômeno que acontece no universo, que se chama buraco negro. Se você nunca ouviu falar, depois você pode entrar no YouTube e verificar vídeos que falam sobre isso. O que é um buraco negro? Buraco negro é uma estrela, tá, muito grande, que ela começa a ficar muito densa. Para você ter uma ideia de densidade, quando você joga alguma coisa para cima, aqui na Terra, ela volta aqui para baixo. Por que isso? Por causa de uma lei que tem. Quanto mais massa tiver a Terra, mais atração ela tem. No caso do buraco negro, as estrelas muito grandes começam a ficar com muita massa e elas começam então a tudo que está em volta dela vem para dentro da estrela. Para você ter uma ideia da força que isso é, essa força aí da atração, que até a luz vem para dentro. Por isso que chama buraco negro, porque ela começa a ficar sem luz. Quando essa densidade se torna ilimitada, infinita, ela se torna apenas um ponto. E quando ela se torna apenas um ponto, ela explode no que eles chamam de supernova. A supernova, ela brilha por alguns dias até durante o dia, de tanta luz. Por isso que os orientais chamam a iluminação, ou seja,
quando você chega no reino de Deus, ele chama de iluminação. Você se torna luz. Aí você poderá perguntar, mas o que isso tem a ver com o fato de que nós estamos falando de reino de Deus? Tem tudo a ver com a gente. Osho diz que o rio, quando vai chegando no oceano, ele sente muito medo. Medo do quê? Ele veio pelas planícies, pelos rochedos, até chegar no mar. Mas quando chega próximo do mar, ele percebe que ele vai desaparecer no mar. Então, num primeiro momento, vem muito medo desse desaparecimento, de não existir mais. Mas assim que ele entra no mar, ele percebe que agora ele se tornou o próprio oceano. O que isso tem a ver com a gente? Tem muito a ver. Esse corpo físico, essa mente, é apenas uma semente. Essa semente nós recebemos do pai e da mãe. Quando se juntaram, através de uma relação sexual, gerou essa semente. Nesse momento, já tem o reino de Deus dentro de você. Ou seja, nós somos uma semente que, se essa semente cair numa terra fértil, ela vai germinar uma árvore Deus. Terra fértil. Se eu falo aqui para vocês, se eu exponho as ideias, e você vive questionando, você vive, de alguma forma, não aceitando aquilo que eu estou falando, você não é uma terra fértil. Você não está recebendo isso. Como disse na live passada, você não está no coração. Nós, na nossa cabeça, podemos duvidar de tudo. Mas no nosso coração, ô Nequinha, que bom, você está aí. Na nossa cabeça nós podemos duvidar de tudo, sem problema nenhum. Mas no coração não. Você às vezes até duvida que você possa amar uma pessoa. Você até duvida que você pode amar um cachorrinho. Você até duvida que você pode amar um gato. Na sua cabeça, isso é quase impossível. Mas quando você vê, você está apaixonado. Você está apaixonada. Então, a coisa mais confiável que tem em nós, neste momento, é o nosso coração. É o nosso sentimento. Terra fértil é quando você ouve e aceita isso. Porque o normal na nossa cabeça é não aceitar. Não, imagina, está sendo falado. Isso é um absurdo, isso não existe. E às vezes isso é feito de uma forma até inconsciente. Você não percebe que você está fazendo isso. Quando você está com o coração aberto, você se torna uma terra fértil e a semente que cai dentro de você vai germinar. Quando a semente germina, você então torna-se uma árvore Deus. Deixa eu falar uma outra coisa da ciência, porque fora de nós é fácil a gente enxergar. Antes do Big Bang, o que existia lá? Existia Deus lá. No momento que houve aquela explosão, gerou esse universo. Então, onde está Deus agora? Deus está dissolvido no universo.
Por isso que às vezes eu falo Deus e às vezes eu digo assim, universo, existência. Porque na verdade, Deus está em todo lugar. Está dentro de mim, está nessas paredes aqui, está em todo lugar. Talvez você até diga assim, não, mas não é possível, parede é parede. Tá, vamos lembrar da física quântica. Não existe matéria, existe energia. Einstein provou isso através de uma fórmula. Existe energia. Nós temos um cérebro preparado para enxergar as formas. Nós não temos o cérebro preparado para enxergar energia. É por isso que tem determinadas pessoas, Elisa Oliveira, seja bem-vinda. É por isso que tem determinadas pessoas que conseguem enxergar a distância. Se chamava muito isso em fatos paranormais, paranormalidade. Mas é simples. O cérebro dessas pessoas estão um pouco destravados e conseguem enxergar além. Eu tenho uma sobrinha que lê tarô, carta, essa coisa toda, né? E a Karima. O que acontece? O cérebro dela consegue ver nas cartas, que a gente não vê nada, vê uma carta lá, vê uma pedrinha lá de tarô, essa coisa toda, enxerga além. Nós até podemos duvidar disso tudo, mas quando a gente tem a experiência não digo nem da presença, mas quando você tem a certeza de Deus dentro de você, tudo à sua volta muda. É uma outra coisa. Nós temos dificuldade porque, assim, só se você tiver experiência, que nem a experiência de Deus, do reino de Deus, é algo que só a experiência vai mostrar para você que ele existe. Valéria, seja bem-vinda. Não tem outra forma. Nós podemos imaginar que é possível a gente pensar nisso. Pensar em Deus. Mas é impossível. É a mesma coisa de você dizer, eu amo a minha mulher. Até falei isso na live passada, né? Do ex-delegado da Bahia. Mas se a gente não estiver sentindo aquilo, como que a gente pode determinar o que é o amor? Nós temos que sentir. Não há outra forma. Agora, veja bem, você se tornou uma terra fértil. Aí existe um passo a mais. Eu falei na live passada do cabelo, que vai pegando informações. Depois tem a segunda etapa, que é o leão. O leão é quando você começa a dizer não para as coisas. O leão é quando você seleciona aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que te atrai mais. Nesse momento do leão, você cria uma individualidade. Quando você cria individualidade, é que você se tornou a semente. Antes, não era possível, você não era uma semente. Você fazia parte do bando. Quando você cria individualidade, então tem a semente e tem Deus. E Deus não é aquele velhinho lá que vai te julgar, isso é bobagem, isso é besteira. Não existe isso. Aí existe a possibilidade do quê? De uma entrega. Agora você é uma semente. Existe Deus, tá?
que você imagina que está fora de você. Então, nesse momento, é possível você então se entregar a Deus. Eu estou lembrando aqui de um fato que aconteceu anteontem com a minha filha, a Ana Cristina. Ela está montando uma loja de sex shop e ela, desde o começo, falou: aqui tem uma janela muito grande, tem muito sol e eu preciso colocar uma cortina vermelha aí, de forma que não penetre o sol e tal, não sei o quê. Tá. Só que ela encomendou, dali 10 dias não veio. Marília, seja bem-vinda. Beleza. Não veio a cortina. Bom, desistiu daquela compra lá, comprou em outro lugar, veio errado. Ela devolveu isso, foi numa outra loja e comprou. E comprou uma cortina curta. Aí, o que ela disse para o marido dela? Deus não quer que eu coloque a cortina. Não vou colocar. Isso é para a gente ter uma ideia da entrega a Deus. A gente está sempre coordenando a nossa vida. Nós direcionamos a nossa vida. Estou olhando aqui porque falaram para mim que não pode passar de 30 minutos. Eu passei a semana passada, falei 35. Aí me puxaram a orelha aqui. Não pode. Shirley. Existe no livro A Cabana, um livro muito lindo, se vocês não leram, procurem ler. Tem um personagem lá chamado Mac, personagem do livro. E ele está com Deus. E Deus é uma negona. Tá? Uma negona. Isso para a gente tirar o nosso preconceito de Deus, né? E Deus fala para ele: nós queremos viver a sua vida. Se a gente pegar o tempo de Adão e Eva, que eles comeram da árvore do conhecimento. A partir do momento que comeram da árvore do conhecimento, começaram a ter medo, a ter vergonha. Ou seja, ali iniciou o sofrimento. Quando nós caminhamos... outra coisa. Aí nós começamos a ser igual a Deus. O que quer dizer igual a Deus? A gente domina a nossa vida, a gente faz o que a gente quer. Nós então nos afastamos de Deus. Quando nós nos entregamos a Deus agora, nós estamos fazendo novamente essa união, onde Deus vai realmente dirigir a nossa vida. Você faz uma conversão. Conversão não é entrar à direita e esquerda. É quando você vai indo numa direção, vira e volta no sentido oposto. Por quê? Porque às vezes, igual minha filha, queria cortina. E Deus deve ter falado: não vai ter cortina aí, pronto. Essa aceitação é uma conversão. Conversão não é você espírita para ser católico ou vice-versa, não é nada disso. E aí você então começa a aceitar aquilo que Deus dá intuição para você fazer. Chega num ponto em que você realmente se entrega tanto a Deus que você faz as coisas sempre através da intuição. Se você tem uma coisa mais grave para resolver, à noite, a hora que você vai deitar, você então faz uma oração, ajoelha, tem gente que ajoelha, né? E diz: Deus, é por aqui ou é por ali? Aí de repente você dorme, durante o seu sono, vem a intuição: vai por ali que é melhor. E você nem pensou nisso. Porque os caminhos de Deus são outros, totalmente diferentes daquilo que nós desejamos, queremos. Então, a semente
quer direcionar a vida. Quando você se torna árvore, você é uma árvore Deus. E aí é Deus no comando. É aí que existe a possibilidade de Deus tomar conta da sua vida. Vai dar medo. Vai chegar um momento que dá até medo. Como o rio quando chega próximo do oceano. Medo por quê? Porque você tomava conta de tudo, resolvia tudo, fazia tudo e de repente você começa a perceber que você está perdendo isso. Só que ao mesmo tempo que você está perdendo isso, você está ganhando tranquilidade. Você está ganhando paz. Você está ganhando amor. Como Buda. O que você ganhou? Nada. Eu só perdi. Mas perdeu o quê? Ansiedade, medo, frustração, ciúmes, inveja, ganância. Aí você que sabe. A live, ela tem a intenção, ou eu tenho a intenção, de estar passando isso para vocês. Por quê? Em algum momento, você ouve alguma coisa que te chama atenção. Você ouve alguma coisa que cai a ficha para você. E, de repente, você muda. Você faz uma conversão. Esse é o ponto. Não vou falar mais, porque parece que já está 28 minutos, né? Para não cansar o ouvido de vocês, né? Muito obrigado de todos que assistiram e agradeço também àqueles que vão assistir depois. Muito obrigado. Até a próxima live. Namastê!